Paz do Senhor, irmãos, apacentar, bem-vindo a mais um culto doméstico. Vamos louvar muito, vamos receber palavra e em nome de Jesus sermos edificados hoje. Senhor, eu te glorifico pela oportunidade de estarmos aqui para receber a Tua palavra, para crescer espiritualmente, louvar e manter nossa casa sadia espiritualmente em nome de Jesus. Fala com o Teu povo, é que eu te peço em nome do Senhor. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, amanhã tem culto de estudo bíblico, quinta-feira tem culto presencial da Vitória, vou estar trazendo a palavra nessa quinta-feira lá na igreja, você tem que ir de forma presencial, não precisa se inscrever, mas domingo, 10 horas da manhã, como 7 horas da noite, tem culto de Santa Ceia lá na igreja, você precisa escrever o formulário, ok, gente? Então, se você for para o culto presencial, escreva hoje, tá? Deus te abençoe e bom culto. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou.
que não há outro como tu? Não há outro como tu. Não há como tu, Jesus, soberano e fiel. Não há outro como tu. Tu reinas sobre a terra e céus. Erga sua voz e cante. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Só tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Só tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, cante isso. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, cante. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tu és. Tudo pra mim, tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Só tu és Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é tudo pra nós, Deus. Muito obrigada porque eu posso confiar em Ti, Deus. Muito obrigada porque a Tua igreja nesse momento não está desamparada, porque ela tem um Deus de perto, um Deus Emanuel, um Deus que é Pai, que cuida, que consola. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos cerca por trás e por diante. O Senhor é o nosso Deus em quem nós confiamos a nossa vida. Deus, Tu estás no controle de nossas vidas. Eu declaro saúde a todos aqueles que estão assistindo agora de suas casas. Eu declaro, Senhor, que nesse ano ainda as portas vão se abrir para aquelas famílias que estão precisando de uma oportunidade financeira, Deus. Eu declaro ainda nesse ano famílias restauradas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo venha tomar posse, Senhor, dessas casas, desses lares, de cada coração, dos relacionamentos com os pais, com os filhos, Senhor, dos relacionamentos entre marido e mulher. Deus, em nome de Jesus, toma o Teu reino, toma o Teu lugar, Deus. Toma o Teu governo em nossas vidas, em nossas famílias. Tu estás acima de tudo, Pai. Tu és exaltado e nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos e te agradecemos, Pai, porque Tu estás aqui. Tu habitas entre os louvores do Teu povo, Deus. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bênção. É bênção estarmos reunidos para estudar a palavra de Deus, para louvar o Seu nome, engrandecer o Seu nome, estarmos com Ele, estarmos na presença dEle, porque só Ele é o Senhor, amém? Só Jesus é o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por estarmos aqui, Pai, na Sua presença, Pai, para engrandecer o Seu nome, para aprendermos um pouco mais de Ti, para estudarmos um pouco mais da Sua palavra, para que o Senhor nos dê direcionamento nesta vida. Perdoa nossos pecados, Pai. Faça com que esse momento seja proveitoso para cada um que ouve, que estuda, que Te busca, Pai. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém.
Que bênção, que bom é estarmos na presença do Senhor. Esse é nosso objetivo, amém? Esse é o nosso objetivo de vida, deve ser estar com o Senhor. Para quê? Para depois, ou para em breve, estarmos efetivamente com Ele, sãos e salvos, sem mais nenhum problema, né, na vida, tá? E eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra que está na primeira carta de Pedro, tá? No capítulo 1. Eu vou ler do versículo 13 ao 19, mas vou dar um foco nos versículos 17 e 18, tá bem? Então vamos ler lá, primeira carta de Pedro, lembrando que a carta de Pedro é aos cristãos, né? Aos que são forasteiros. Quando a gente vê lá, ó, no versículo 1 do capítulo 1, ele fala: aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então é uma carta aos cristãos. Então, quando você lê essa carta, você tem que entender que Pedro estava se dirigindo aos cristãos e não somente aos que não creem, mas principalmente aos que já criam em Jesus Cristo como Salvador, tá certo? Vamos ler lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Vamos ficar por aqui, mas vou focar nos versículos 17 e 18, mas foi bem interessante ler todo o texto para a gente ter uma análise do contexto, amém? Gostaria de compartilhar primeiro, antes com os irmãos, acabei recebendo um vídeo sobre uma pesquisa feita junto a pessoas que liam a Bíblia, tá? A pesquisa foi feita com pessoas que liam a Bíblia com uma pequena frequência, nenhuma frequência ou muita frequência, tá? E o que foi interessante nessa pesquisa? Quando observaram que foi mais de 40 mil pessoas que foram observadas nessa pesquisa, tá? E aí quando observaram que as pessoas liam o texto bíblico, liam a Bíblia mais de 4 vezes por semana, mais de 4 dias por semana, o leitor tinha uma tendência de diminuir o seu perfil de maldade, digamos assim. Então diminui o índice de briga, de discórdia, de uso de drogas, de sentimento de solidão, tá? de intenção de pornografia, tudo em mais de 50%. Por quê? Porque eles liam a Bíblia mais de 4 vezes por semana, ou mais de 4 dias por semana, tá? Acho que esse é um indicativo muito bom, né? Vamos ler a palavra de Deus, é importante, tá? Voltando então para o texto, nós vimos aqui dos versículos 13 até o 19 que Pedro está falando da santidade, da necessidade da busca por santidade, né? Pelo cristão. O cristão tem que buscar ser santo, porque quem ele crê é santo. E quem ele crê falou: sede santos como eu sou santo, né? A gente não vê exclusivamente aqui em Pedro, assim como Jesus, mas também a gente vê Paulo falar, né, para a gente imitar, para a gente ser santo, porque ele imita Cristo. Então a gente vai numa cadeia aí de imitações de santidade. Essa é a ideia, né? E aí Pedro destaca que o porquê de ser santo e como ser santo, e
por fim, ele fala do nosso resgate aqui, da salvação nossa, que não foi por dinheiro, né, mas sim pelo sangue do Cordeiro, tá certo? Mas eu queria destacar neste momento aqui os versículos 17 e 18, e que eu vou ler de novo, dizem assim: E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. O destaque que eu dou aqui diz respeito a tempo de peregrinação de vocês. Pedro mostra claro que nós, cristãos, somos peregrinos neste mundo, mas no texto a gente vê que ele fala, seja sóbrio, né? Deixe essa vida que você tinha para ter uma vida cristã agora, né? Então, Pedro está nos orientando, está chamando a atenção de que nós não somos deste mundo, desta terra. Nós estamos passando por aqui. Nós somos do céu. E aí ele tem a premissa que é: e se vocês invocam como Pai aquele que com parcialidade julga, vivam com temor pelo tempo de peregrinação que vocês estão aqui. Nós somos peregrinos, temos que ter esse sentimento, essa sensação de que a gente não pertence a este mundo. Se nós estamos com a sensação de que pertencemos a este mundo, e cada vez que eu penso no céu, na vida após a morte, né, eu penso com desespero, eu penso que eu não sou dali, eu não vou, eu sou desse mundo, eu preciso das coisas desse mundo, está errado, isso está errado, porque eu estou pensando não como um peregrino, mas sim como um cidadão do mundo. E nós vemos que nós não somos cidadãos do mundo, mas sim do reino, tá certo? Por quê? Porque nós invocamos Cristo, nós invocamos o Senhor como nosso Pai, tá? E aí tem algo mais que o texto nos exorta e nos esclarece. Se nós invocamos o nosso Pai como nosso Salvador, inclusive, e como Pai, nós temos que entender que Ele é um Pai justo. E que sentido é esse? Ele é um Pai amoroso, mas Ele é justo e duro para corrigir. Tá? Ele é um Pai que nos ama ao extremo de mandar seu Filho para morrer por nós. Tá? Mas, ao mesmo tempo, Ele é um Pai que ama tanto que Ele aplica a justiça a nós. Em que sentido? No sentido de que não tem jeitinho, né? Não tem não é perdão, mas não tem salvação para aquele que não crê, né? Aquele que não crê não tem salvação, e é esse o compromisso de Deus, tá certo? Então ele julga segundo as obras de cada um. É isso que está falando. Quer dizer que você vai para o céu pelo seu esforço, pelas suas obras? Não, né? Não é isso que o texto está falando, não é isso que Deus falou. Até porque o pressuposto da salvação é o sacrifício do Cordeiro, né? Imaculado, Cordeiro Santo. Mas, ao mesmo tempo, é crer neste Cordeiro, é crer em Jesus como Salvador, como um único e exclusivo Salvador. Tá certo? Voltando então ao nosso destaque, nós somos peregrinos nesta terra, peregrinos no sentido de forasteiros, de estrangeiros, somos como alienígenas mesmo aqui, para ser bem mais radical, tá? Somos forasteiros, nós somos estrangeiros, nós não pertencemos. Quando a gente lê Romanos 12, 2, por exemplo, a gente vê lá 1 e 2, né? Paulo fala: rogo-vos que não vos amoldeis as coisas deste mundo. Não vos amoldeis as coisas deste mundo. Por quê? Porque você tem que manter a sua cultura, da sua origem. E qual é? A cultura cristã, né? O mundo não é cristão.
efetivamente. E quando a gente fala do mundo, é nesse sentido, do mundo não cristão. Então as coisas do mundo chamam muita atenção, né? São atraentes, mas o peregrino que nós somos, o peregrino tem que observar isso, saber que a atração do mundo, ela leva ao inferno, no fim das contas. Tá? E por quê? Porque o cristão é um forasteiro aqui que não pode se misturar. Nós somos loucos mesmo para o mundo. Tá? Por quê? Porque quem é que no mundo vai acreditar que você confia em alguém que veio para morrer por você? E que você confia de que quando morrer você vai estar no céu, né? E não voltar ou ser nada e acabar. E é muita loucura para quem não crê que a gente está num ambiente de morte e quando morrer é que a gente vai viver efetivamente em uma vida eterna. Amém? Então temos que ficar muito atentos a isso, ao chamado bíblico, né? Ao texto bíblico. Então, tempo de peregrinação. E o que ele fala mais aqui? Viver em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Vivam em temor, significa ter medo. Medo do Pai não é nesse sentido do medo de como tem de um ladrão, né? Mas é o temor reverencial, é temer o Pai, a sua justiça, o seu juízo, né? É temer o Pai no sentido de respeitá-lo, de respeitar a sua ordem, as suas ordenanças, e saber que se não respeitar vai ter consequência, né? Na terra, antigamente, a gente tinha o cinto, né? A gente levava, apanhava. Hoje nem se pode falar mais nisso, de bater, né? Mas, de certa forma, é a mesma coisa com Deus, tá? Só que a repreensão é uma repreensão, afinal, é uma repreensão muito drástica. Mas quer dizer que Deus é mau? Não. Quer dizer que Deus ama e Deus aplica a justiça. Tá certo? Então, sabendo que, aí prossegue, não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados. Veja que ele faz uma correlação. Tema aquele que te salvou. Tá? Tema no sentido de que ele aplica a justiça e ele é justo, tá? Para te salvar ou não te salvar, se for o caso, né? Se você não temer. Essa é a vida do cristão, tá? E quando você teme, você identifica, quando você invoca ele como Pai, aquele que nos salvou, você percebe que ele nos salvou não com dinheiro, mas sim com o sangue do Cordeiro. Então é uma salvação única, muito mais, decorreu de muito mais esforço, com certeza, né? Jesus abriu mão da sua condição de Deus na terra, né? Apesar de ele ser 100% Deus, né? Mas ele se fez humano, ser humano, para sacrifício, né? Para sacrifício. Para quê? Para te salvar, para me salvar, para nos salvar. E por que Pedro está falando aqui desse negócio do resgate, não foi com ouro ou prata, etc. Porque o modelo da época de resgatar escravos era pagando dinheiro, pagando uma fiança, pagando uma espécie de resgate ou comprando, né, a liberdade. Enquanto nós tivemos escravos no mundo e temos, esse é o padrão, né, de ser resgatado por dinheiro, por compra. Mas Pedro fala que essas coisas são perecíveis. Ouro e prata, isso não vale nada para o reino. Não vale nada. O que vale? O sangue do Cordeiro puro. Foi isso que te salvou. Então, não foi porque seu pai é rico, ele pode comprar. Não foi porque você trabalhou até, se esforçou. Não é assim, tá? Mas
efetivamente porque Deus escolheu ser nosso Pai, escolheu nos salvar, porque o esforço é dele e não o nosso. Mas por ele ter feito isso, nós temos um compromisso de filho, né? E qual é o compromisso de filho? É invocá-lo como pai e respeitá-lo como pai, ter um temor reverencial. Meu pai, né? Ele tem amor, ele é amor, mas ele é justiça também, tá certo? Então, nenhum sacrifício é suficiente, nenhum esforço é suficiente para a salvação, né? O que ele está te exigindo é crer, é confiar nele, é acreditar que o resgate já se deu pelo sangue puro do Cordeiro, sangue do Cordeiro puro, imaculado, tá certo? Não existe salvação individual, mas como você foi salvo, você tem o temor, deve ter o temor reverencial a Deus. Não é o terror, é o temor, porque Deus é amor, ele é justo, ele é misericordioso, né? E ele achou graça em nós, tá bem? Para não dizer que Pedro está mentindo, tá? A gente vai lá em Mateus 6,33, é uma passagem bem conhecida, uma frase de Jesus, tá? Bem conhecida, que fala assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O texto ali faz parte do Sermão do Monte, e o que estava acontecendo é que Jesus estava falando sobre a preocupação, a ansiedade. Não estejais ansiosos por nada, né? Pelo que vestir, pelo que comer, porque olha os lírios do campo, olha as aves do céu, né? Nem Salomão se vestiu tão graciosamente quanto algumas aves do céu, tá? Então Deus está cuidando, Deus cuida de nós, porque Ele nos ama, porque Ele é nosso Pai, né? E Ele cuida daqueles que temem reverencialmente, daqueles que entendem que são peregrinos neste mundo, nesta terra. O que nós temos então aqui, meus amados, é a necessidade que temos aqui, a necessidade de nos reconhecermos como peregrinos. Nós somos filhos do Rei, não do rei terreno, mas do Rei do céu. Você é filho de Deus. Você crê, você invoca Ele como Pai, então você é filho. Mas se você teme, se você busca primeiro as coisas do reino e depois então você tem as demais coisas franqueadas por Deus. Amém? Voltando então, nós somos peregrinos. Então, se você passa às vezes por uma sensação, você tem a sensação às vezes de que não pertence a isso que está acontecendo, que o ser humano é mau, que as coisas estão acontecendo de forma muito estranha, ruins, você não concorda, você está no caminho certo, na verdade. Porque você, como peregrino, não está se amoldando ao mundo, tá? Por outro lado, se você acha muito atraente e gosta de participar dessas coisas do mundo, tá apegado ao mundo, tem medo de morrer, tem medo de Jesus voltar, porque o mundo é seguro, tem algo errado na sua vida, tem algo estranho. Então você tem que buscar o reino em primeiro lugar, porque daqui em algum momento você pode cair do cavalo, tá? Você pode ter problemas, você vai ter, né? No final você com certeza vai ter problemas, mas você pode ter problema inclusive antecipado, porque Deus ama todo mundo, mas Ele odeia o pecado, e o mundo é do pecado. Então nós somos peregrinos, a gente passa por este mundo porque nós não estamos vinculados ao pecado. Se a gente adota Cristo, se a gente adota Deus como Pai, né? Invoca Deus como Pai e reconhece que Cristo veio para nos salvar, as coisas do mundo não mais nos pertencem, não mais fazem sentido para nós.
tá? Não podem fazer sentido para nós. Quer dizer que nós vamos romper e vamos para a montanha viver isolado? Não, não é isso. Até porque Deus mandou que nós anunciemos o Evangelho. Para ele voltar, a gente precisa que o Evangelho seja anunciado, tá? Agora, eu vou anunciar o Evangelho. Eu não vou ser o mundo e de vez em quando, de repente, achar, pensar e falar em Deus. Tá? Essa é a nossa missão. Vamos estar focado nas coisas do reino. E as coisas do reino são distintas das do mundo. Tá? As aflições todos teremos no mundo, especialmente nós cristãos, infelizmente. Tá? Por quê? Porque Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. Então, nós vamos reconhecer, diferente de muitos cegos mortos que estão aí perambulando, zumbis que estão aí, muitos não veem o sofrimento que passam, né? Mas a gente vê, a gente identifica. E por que a gente identifica? Porque nós somos forasteiros nessa terra de pecado. Lembra da situação, por exemplo, de Ló. Vamos lembrar a situação de Ló e da esposa de Ló, que nem é nominada no texto bíblico. O que aconteceu? O anjo falou, vai, não olhe para trás. Ló foi, não olhou para trás. Deus o salvou. A esposa de Ló foi e no meio do caminho olhou para trás. E o que isso significa? Né? O que aconteceu com ela? Ela virou estátua de sal, né? Ela morreu. Tá? O que significa isso? Significa que ela não conseguiu se desapegar das coisas do mundo. Quer dizer que ela não era uma peregrina neste mundo. Ela foi envolta, ela foi seduzida pelas coisas do mundo, né? Ló conseguiu resistir, porque ele era peregrino. Abraão conseguiu resistir, porque ele era peregrino neste mundo. E olha a bênção que é Abraão, que foi Abraão, pai de todos. Aí, tá? Por quê? Porque ele foi peregrino nessa terra. E ele era literalmente peregrino, né? Porque ele andava, ele era nômade, né? Ele tinha essa feição nômade, tá? Mas você não precisa ser nômade. Deus não está exigindo que você mude a cada tempo para outra cidade, para outra localidade. E Deus está exigindo ou está esperando que você entenda que essa não é a sua cidade, que esta não é a sua terra, mas que a sua terra está do lado dele, no céu. Tá certo? É estar lá. Então, comece a se preocupar mais, se você não está se preocupando, em sentir, em buscar o entendimento de que você não é daqui, tá? E que você tem uma missão, uma responsabilidade, que é, como cidadão do reino, mostrar o reino para este mundo. Então você é um embaixador, né? Um embaixador, é um cônsul. Aí você leva a sua cultura para o outro país, para outra localidade. E não o contrário. Você não está aqui nessa terra para buscar a cultura da terra para levar para o reino, porque essa cultura da terra não é aceita, tá? A cultura aceita é a do reino na terra. E a volta não é assim. Só volta para o reino aquele embaixador, aquele cônsul que apregoou o reino no outro país, e não aquele que quer levar essas coisas do mundo para o reino. Amém? Vocês conseguem entender? Então, ficamos com essa compreensão. E fiquemos com a compreensão de que alguém fez um sacrifício inimaginável para te salvar. Esse alguém é o seu pai, não o pai terreno que poderia tentar comprar a sua salvação com ouro e prata, mas o pai que concede a salvação, o dono da salvação, né? E que ele poderia ter feito qualquer coisa, mas o que ele fez? Um sacrifício impossível de se compreender. Impossível, porque a gente não merece, né? Mas esse sacrifício fez com que nós que cremos possamos ser reconhecidos como filhos do Rei, deste reino que não é aqui na terra, né? Mas sim no céu, o reino celestial.
Amém? E Ele está cuidando de você. Ele está cuidando. A gente pode passar por aflição, pode passar por tempestades, terremotos, por tiranias, por pandemias, mas Ele está conosco. Ele está cuidando dos seus. Né? Se você busca o reino em primeiro lugar, as outras coisas te são acrescentadas. Esse é o compromisso de Deus. Ele falou isso. Mateus 6,33. Então busque o reino. Seja do reino de Deus e não do mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar para terminarmos então? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por estar conosco. Obrigado por nos permitir sermos seus filhos. Esteja conosco, Pai. Perdoa nossos pecados. Sara a sua terra, Pai. Sara-nos, protege-nos neste tempo de pandemia, de todo o mal. E que tenhamos um tempo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que te dê a paz.